Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, palestra com o chefe do cartório eleitoral, Edson Borowski. O tema da palestra será segurança na urna eletrônica. A atividade é uma promoção da Escola do Legislativo, uma parceria entre o Legislativo Caxiense e a Justiça Eleitoral. Uma excelente palestra a todos, TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê. Tá, então vamos dar uma conversada sobre isso. Vamos pegar os exemplos. Vocês já ouviram esse vídeo aqui? Vamos ver se o som sai ali. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde, no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha e eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Esse vídeo rodou em todos os grupos de WhatsApp. Meus colegas, até no Facebook também, mas mais o WhatsApp. Esse é um projeto, ele fez uma arrecadação virtual, em torno de R$55 mil, e criou realmente um aplicativo que fazia essa conferência dos dados. E vocês viram ali que ele chama a atenção como? Ah, o sistema tem fraude. Ah, está comprovado, eu comprovei. Eu fiz os testes, eu participei dos testes, né? E aí, só que, como está o projeto? Esse projeto foi na eleição de 2014. Só que ele é um projeto que as pessoas fotografavam o BU. O BU é comprido, né? A gente sabe, tem muita informação. Então, eles não tiveram muita dificuldade de montar esses BUs para fazer a conferência. E em 2016, o TSE fez o aplicativo. E aí eu queria ver como é que, quando a gente recebe esse vídeo, qual é a primeira coisa que a gente faz? O que a gente faz quando a gente recebe um vídeo no grupo da família? Manda para mais 200 grupos, né? Mas ele botou ali o site.
Ele botou o site, estava ali o site. Como é que está o site hoje? As pessoas mandavam para mim perguntando, é verdade isso? Tu pode fazer? Olha o site. O site foi inativado. Eu vou apertar no R aqui para ver se é o... Não tem laser, né? Então tá lá, vocêfiscal.org, site inativado. Não existe informação por que o site está inativado. Onde estão os relatórios do site? Tá lá no blog, ó, bem escondidinho lá. Aí tu abre o blog, tem isso aqui, resultado da fiscalização de 2016. Eles conferiram pelo QR Code, que consta no boletim, mais de 5.000 BUs. Nenhum deu diferença. Nenhum. E aí, obviamente, que o site foi desativado, só que falta essa informação. Falta um outro vídeo do Diego Aranha dizendo, fizemos o projeto, arrecadamos R$55.000 da sua contribuição, testamos e não houve fraude. E não tem fraude. Então esse é um site que falta as informações, que não é, para mim, na minha avaliação, não é honesto, né? Aí o TSE criou o app, o aplicativo Boletim na Mão, que é um aplicativo muito simples, eu já tenho até no celular, vai ficar disponível logo, antes da eleição. Tu filma ali o QR Code do boletim e no próprio aplicativo tu compartilha isso onde tu quiser. Bota no Facebook, no WhatsApp, sei lá. Então, foi bom, é uma boa iniciativa, foi bem interessante, faltou só a explicação, né? Bom, o BU, então, para Grégora, que trouxe essa dúvida, falem lá para os familiares, o boletim de urna ele tem um código, que é um código individual, como se fosse uma identidade, uma digital de cada urna eletrônica. São mais de 5.000 urnas eletrônicas no Brasil. Quando nós geramos a carga da urna, ela gera uma tabela de correspondência, que é um código ali com uns 30 caracteres. Este BU só entra no sistema, ele só volta para o sistema da Justiça Eleitoral se conferir a tabela com os dados da urna com o que nós temos no sistema da Justiça Eleitoral. Ou seja, aí vocês vão perguntar, dá para fraudar no meio entre o encerramento da votação e a transmissão do resultado? Se ele for um cara muito, mas muito ágil, ele altera o arquivo, mas ele não consegue processar. E eu vou mostrar o arquivo da urna eletrônica. Bom, ele associa número do município, número de sessão, data, código, ele guarda todas as referências da urna eletrônica nessa tabela de correspondência. E tem que conferir. As gerações de mídia e carga são auditadas, são públicas, precisa mais partido lá com a gente fiscalizando. E é publicado no site do TSE, na véspera da eleição, a tabela de todas as correspondências de todas as urnas eletrônicas do Brasil. Então, essa tabela é publicada antes. Para quê? Para que quem quiser pegar o boletim de urna e conferir lá no site do TSE, ele vai saber com aquela tabela de correspondência de onde aquele BU foi gerado, qual urna, qual a sessão e qual o resultado. Então, isso é público também. Depois, aqui um exemplo da tabela, o código enorme, né? E se o código for diferente, ele é rejeitado. Esse arquivo não chega no sistema da Justiça Eleitoral. Então, ele é rejeitado. A gente tem casos aqui de Caxias que a gente rejeitou porque houve contingência e tu tem que trocar a correspondência. Tivemos três urnas que foram trocadas durante a eleição de 2016, por exemplo, que muda a correspondência que está lá no TSE. Essas urnas são apuradas, tudo direitinho, mas elas geram uma inconsistência que nós temos que, com a senha do juiz eleitoral, explicar o que aconteceu. No caso da contingência, tranquilo, né? Tá? E isso pode ser auditado também. Então, a história de que não tem auditoria. Então, a tabela de correspondência nos garante que aquele BU, aquela urna que gerou aquele BU, seja uma urna original. E aí, vou questionar vocês. Eu posso criar uma urna clone? Posso. Claro que posso. Por que não? Posso fazer no meu notebook? Claro. Vai ter a correspondência? Não.
porque a correspondência é uma chave, aí vou ter que falar palavrão aqui, né? Criptografada. Tá? Posso alterar os resultados em casa? O auxiliar que vai lá pegar o pendrive ou o mesário, a gente arrecada os pendrives aqui, tem controle sobre isso. Eles não demoram mais que 15, 20 minutos para chegar no ponto de transmissão. Mas ele pode levar para casa, né? Aí ele fica lá tentando alterar o resultado. Aí ele tem no pendrive, ele tem todos aqueles arquivos ali. Olha lá que arquivinho, são 12 ou 13 arquivos num pendrive. Ele tem que descobrir qual é o arquivo do BU. Tem uma imagem, tem um arquivo imagem, que se ele alterar aquele arquivo, ele tem que alterar o outro. E olha o que tem dentro desse arquivo. Isso se chama criptografia. Aqueles dados ali não são possíveis de leitura por um computador normal. Assim como as nossas mensagens de WhatsApp, fica ali a mensagem, né? Essas mensagens são criptografadas, porque se tu interceptar essa mensagem no meio do caminho, ninguém vai conseguir ler. Tem que ter uma chave para quebrar esse código. Então, é possível ele fazer? Talvez. Mas ele tem que ser muito rápido. Mas muito rápido. O primeiro BU que foi transmitido para o TSE em 2004 no Rio Grande do Sul foi às 17h04. Em Caxias, 17h06, lá em Fazenda Souza. O último às 17h59. O cara tinha 59 minutos para pegar o pendrive, levar para casa, quebrar uma chave de criptografia que os caras no TSE levam 3 dias e não conseguem quebrar, e alterar o resultado no BU. E ainda assim ele vai gerar aquele resultado, vai mandar para o TSE e a tabela de correspondência tem que ser alterada também. Então não é só o resultado do BU. Ele tem que alterar todos aqueles arquivos, porque em todos eles fica a imagem da urna eletrônica, que só vai ser aceita pelo sistema da Justiça Eleitoral se aquele código for lido lá. Então, tecnicamente, não sei se é possível. Mas fica sempre aquela dúvida, né? Colocar votos na urna eletrônica antes da votação. Então, acho que essa aí de pegar o BU, o pendrive. E outra coisa, né, que eu me esqueci até de colocar aqui. Gente, o BU, ele já é a apuração do resultado. Na realidade, o pendrive, a transmissão do resultado, não é nada mais nada menos que uma máquina calculadora. A gente só recebe aquele arquivo e faz conta. Porque aquele BU que está na porta do local, ele já é o resultado. Se eu pegar o QR Code lá do BU, eu já sei. Eu boto no meu celular, leio o QR Code, eu já tenho o resultado e salvou no meu celular. Se alguém levar para casa e alterar, é só olhar no outro dia no site. Antigamente, acho que antes de 2006, 2004, tinha partido que pedia o BU e fazia essa contabilidade paralela, porque às vezes demorava mais. Hoje demora 3 horas, a gente consegue definir o presidente da República em 3 horas. Mas antigamente demorava um pouquinho mais, ia até meia-noite. Então os partidos faziam essa contabilização paralela, né? Hoje não tem necessidade, porque aqui em Caxias, 18h30, 17h30, 17h40, a gente já sabe quem é o prefeito da cidade, gente. Em 1 hora, Curitiba apurou 1 milhão de votos em 50 minutos. No último segundo turno em Curitiba. Então, essa relação entre o pendrive que sai da urna eletrônica e a transmissão é improvável a fraude. Eu nunca vou falar para vocês que é impossível a fraude. Tá? Mas ela é muito improvável. E o nosso trabalho é que ela fique mais difícil e mais custosa. Porque quanto mais difícil fazer, tecnicamente, ela tem um custo. Porque eu preciso contratar especialista. A auditoria do PSDB nos mostra isso, né? Custou muito caro essa auditoria. Então, o nosso trabalho é dificultar ao máximo. É como a nossa casa, né? A gente vai botando uma grade, uma cerca, não sei o quê, e alguém tenta entrar, às vezes entra na sala, às vezes não entra. É o que a gente faz aqui, né? É possível colocar, então, votos antes da urna eletrônica, antes da votação?
Aqui tem um caso típico de internet, tá? O cara botou lá no Facebook dele, nas redes sociais, que ele chegou e já tinha, ele era mesário, né? E já tinha 400 votos para Dilma, né? E isso é a prova de que houve voto naquela urna eletrônica antes da eleição. Está ali, ó. Recebemos a urna com votos já computados, zerésima obrigatória faz parte da ata, não é possível imprimir a zerésima, blá, 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 aquelas coisas assim um pouco difíceis até para quem não tem o dia a dia ali da urna eletrônica, acha que isso aqui é verdadeiro, né? Nossa, o cara falou uns termos ali, zerésima, o cara sabe, né? Aí tu vai pesquisar, porque é uma falsificação grosseira. Olha uma zerésima. E olha o que ele botou. Ele botou um boletim de urna. É que ali está difícil de ver porque está pequeno. Mas vocês vão verificar que o voto do Aécio está só 0. O padrão de todos os números é 4 números. Em todas as colunas de número, o padrão é 4. Ele botou só 1. Isso é uma zerésima, que aparece em todos os candidatos. Aquilo lá é um boletim de urna oficial, olha lá. Tá todos os números lá com 4 dígitos. Então isso é uma zerésima, isso é um BU e esse é a fraude. Votos nominais 0, branco e nulo 0, total apurado 400. Fraude escancarada. Mas até explicar, ele falou que era de uma cidade do Rio de Janeiro, um colega de Santa Catarina, pelo código verificador, conseguiu descobrir que essa era um BU de Santa Catarina, né, e que ele modificou a imagem do BU, fez uma modificação no Photoshop. Então, mas isso circula, né, gente? Isso roda o mundo, né? Posso clonar a urna eletrônica e votar antes da eleição? Posso. É caro isso? Acho que sim. Vou fazer uma urna em casa? Talvez. Qual é a barreira número 1? Eu preciso ter os eleitores. Não basta clonar o equipamento. Eu preciso ter o cadastro. Tem que ter acesso ao cadastro. Como é que eu vou votar se eu não tenho eleitor na urna? Vou fazer como é que é? Vou invadir para pegar os dados. Em nenhum momento da história do TSE houve tentativa de invasão para dados cadastrais. Teve 200 mil ataques ao site da Justiça Eleitoral em 2014. 200 mil ataques. Mas em nenhum momento há ataque para cadastro. Então eu teria que atacar o site, buscar lá o cadastro da onde? Da urna que eu quero fraudar. São 500 mil urnas eletrônicas, sessões eleitorais no Brasil. São 140 milhões de eleitores. Como é que eu vou trazer esse cadastro para a minha urna clonada? É difícil, mas dá. A tabela de correspondência é outra barreira. Se eu clonar, eu não consigo gerar a tabela de correspondência para que o site identifique aquela urna como verdadeira. A criação de arquivos criptografados, os cadastros, todos os arquivos são criptografados com chaves próprias do TSE. Posso inventar um arquivo criptografado? Pode. Mas não vai ter a chave que o TSE tem para ler esses arquivos. Vai ser rejeitado. Tem que ter acesso ao site da Justiça Eleitoral para fazer a transmissão. Aí, esse é mais fácil, né? Né, Eliane? Esse é bem fácil. A Eliane leva um pendrive no bolso, chega lá no local de transmissão, em vez de transmitir aquela sessão que ela já sabe que vai transmitir, ela pega o pendrive clonado. E eu tenho acesso aqui, o TRL lá em Porto Alegre, o TSE em Brasília. Qual a chance da Eliane fazer isso? Pouca, muito pouca. Além do que ela vai perder o emprego, né? Também porque vai cometer um crime, né? Vai cometer um crime. Tá, gente? Então tem barreiras. Posso roubar a urna eletrônica no local de votação no sábado e votar antes da eleição? Pode. Claro que pode, gente. Aqui pode tudo. Hoje a gente pode se liberar que pode tudo. Posso? Pode. Vai levar o caderno de votação, porque daí não pode ser só a urna, né? Tem que levar tudo, né? Tem que levar o caderno de votação,
o nome dos eleitores, as digitais dos eleitores também, né? Tem que levar tudo, tá? Ele vai conseguir votar? Provavelmente não. Antes, né? Porque a urna ela tem bloqueios de horário. Então a urna só funciona às 7 horas da manhã. Tu liga, ela tem uma mensagem lá. Essa urna só estará à disposição para funcionamento às 7 horas da manhã do dia da eleição. Às 7 horas da manhã, a única coisa que a gente faz é imprimir a zerésima. Daí ela diz, às 8 horas da manhã, essa urna estará disponível para votação. Ele pode ficar com essa urna em casa e ir votando. Pode? A gente não vai se dar conta disso. Os dados para habilitação dos eleitores não estão completamente no caderno de votação. Ou seja, ele pode roubar a urna, leva junto o caderno de votação, mas ele não vai conseguir votar com aqueles eleitores. Então, tem barreiras de sistema também para essa possibilidade. A zerésima. Vai imprimir a zerésima? Vai, mas só no outro dia. Precisa que os mesários compactuem, não conte para ninguém que aquela urna que chegou no domingo às 7 horas da manhã, olha, está lá a urna. Tá, mas cadê? Não, está ali, a gente guardou. Ninguém vai contar que a urna foi roubada. Os fiscais dos partidos também vão combinar, né? Olha, a gente roubou a urna, mas daí vai dar briga, né? Quantos votos vai para um, quantos vai para outro? E, por último, os eleitores. Os eleitores são os maiores fiscais, porque ele vai chegar no dia da eleição e a urna não vai estar lá. Mas tudo bem, a gente vai substituir essa urna. A gente vai colocar uma outra urna lá. E vamos informar para o TSE que a urna foi roubada, que foi dado carga numa urna de contingência e que ela substitui a seção Y. Aquela correspondência da urna roubada vai bater? Claro que não. Vamos invadir o site da Justiça Eleitoral e alterar os resultados? Sim. É possível? Sim. É possível? Sim ou não? É possível. É possível. Eu já falei, 200 mil ataques ao site da Justiça Eleitoral em 2014 para fazer o quê? Para alterar o resultado. Não foi ataque para botar lá a foto do sei lá quem. Foi para alterar o resultado. Esse é um fenômeno da justiça, das redes sociais, né? A gente compartilha matéria e não consegue verificar a autenticidade. E, por exemplo, essas coisas, né? Poxa, mas a NASA já foi invadida, todo mundo já foi invadido, né? Por que a Justiça Eleitoral não é invadida? E aí, de novo, vamos falar de barreira, né? Barreira número 1. A rede da Justiça Eleitoral é dedicada exclusiva. Isso é 100% seguro? Não, ainda não é. Os sites são... Nunca houve invasão para dados dos eleitores. Engraçado, né? Se alguém estiver me ouvindo aí, me assistindo, para fraudar a votação, tem que ter dados do eleitor, gente. Não consigo votar na urna se eu não tenho o eleitor para votar. É impossível isso. Não tem como votar na urna sem ter um eleitor habilitado para digitar o voto. E não houve invasão dos dados dos eleitores. Segundo, os sites são desabilitados. A gente não é tão bobo assim. Os sites saem do ar. Sai do ar. A gente tira o site, porque a gente sabe que se vai ter maluco lá que vai botar foto, sei lá do que, de um cachorrinho, alguma coisa. Então, sai do ar. Sai do ar. Todos os sites da Justiça Eleitoral saem do ar no sábado. O boletim de urna é divulgado na própria sessão. Ou seja, a apuração é instantânea. O que a gente faz na transmissão e na totalização é a soma dos resultados. Então, aquele resultado que foi fraudado através de uma alteração no site, ele é facilmente identificado pela soma dos BUs. Pela soma dos BUs. Tem um caso recente aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequena, que o pessoal se atrapalhou nas contas, né? Porque aí tem cidade menor, assim, até é mais fácil. Um partido pegou vários BUs e foi somando, achou que ganhou a eleição, foi para o salão, assou o boi,
Começou a festa e a rádio divulgou, olha, começou a festa do candidato João. E o chefe do cartório disse, não, mas cara, quem ganhou foi o fulano. E foram recontar os BUs, gente. Recontaram todos os BUs e o resultado foi exatamente igual que a Justiça Eleitoral divulgou. Os caras daí saiu, a turma que diz que ganhou e a turma que tinha perdido, mas que ganhou, entrou e comeu o churrasco. Não, isso aí acho que é bobagem, tá? Mas é isso, o pessoal conferiu pelos BUs. Não esperou a divulgação da Justiça Eleitoral, ou seja, o BU é um documento confiável que pode se transformar, sim, num instrumento de auditoria da urna, com certeza, né? E a conferência dos BUs pela sociedade é uma barreira muito importante, tá? Olha aqui, que legal. Esse cara contou uma história, infelizmente, para o PDT, que é um partido que tem uma história de crítica e de questionamento do sistema eletrônico, né? E o PDT comprou, pagou lá um cachê para o cara, e o cara contou essa história de que ele invadiu o site da Justiça Eleitoral e alterou o resultado. E tinha delegado da Polícia Federal ali, não sei porque não deu voz de prisão pro cara, né? Porque isso é crime, né? E aí foram verificar realmente, ele entrou na intranet do TRE do Rio de Janeiro, não alterou coisa nenhuma, mas compraram a ideia, pagaram inclusive para o rapaz, né, o cachê, e depois ficou comprovado que o cara não invadiu coisa nenhuma. Mas tá lá, ó, Viu Mundo, denúncias, voto eletrônico, hacker. Se tu botar isso aí, o mundo todo acha que ele invadiu o site da Justiça Eleitoral. Então é difícil competir com as redes sociais, né? Uma outra situação interessante, chamado mesário pianista, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa história. Foi o que ela falou aqui antes. Quantos mesários tem na sessão? 4. Aqui é 4. Tem lugares que é 6. Na minha época era 6. Né? 4 mesários. Quantos fiscais pode ter? 2 por cada candidato, partido, coligação. O próprio candidato é fiscal. 1 de cada vez, né? 2 mais 1 de cada vez. Pode designar 2 para a sessão, mas 1 atua de cada vez. Então, no caso aqui tem 13 candidatos a presidente. 8 candidatos a governador. 35 partidos disputando a eleição. É possível que uma sessão eleitoral não tenha nenhum fiscal? É possível. É possível. Aí chega às 17 horas. Lá na mulada. Não é nada contra a mulada, tá? Mas o pessoal viu que dos 224 eleitores da sessão lá do irmão Pedro, na mulada, 10 não apareceram. 15 não apareceram. 20 não apareceram. Dá aquela coceirinha. O que eu vou fazer? Vou votar, né? Eu tenho os dados do eleitor, a urna está lá. Eu não tenho o quê? O dedo. Ah, mas se eu não tiver o dedo, eu procuro o quê? Uma outra informação que o eleitor tem que prestar e que não está no caderno. Não está no caderno. Eu consigo votar? Talvez. 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 Tá? Talvez. E aí acontece isso aqui. E vai de novo para as redes sociais. Essa é a história do mesário pianista. Olha lá. 16h51 e 59, o último eleitor votou. Às 17h02 ele tenta digitar o título, tenta digitar de novo às 17h02 e 56. Depois às 17h04 e 18. E finalmente às 17h07 e 38 ele consegue digitar o código de encerramento da urna. O que é o código de encerramento? É um número com 12 dígitos igual o título do eleitor. Que ele sabe que se digitar aquele código, a urna está sendo encerrada. O que aconteceu com esse mesário? Ele não sabia o código, estava digitando errado o código. E ele fica tentando, e como é que a gente descobre isso? Tudo isso fica registrado nos arquivinhos aqueles criptografados do BU. Do BU não, do pendrive. Todos aqueles dados da urna eletrônica, quando ela foi ligada, quando ela imprimiu a zerésima, tudo, tudo isso fica registrado na urna eletrônica.
Ou seja, o cara tentou encerrar a eleição e a gente denuncia como uma tentativa de votação depois da eleição. Então, como é que a gente desmente isso? É difícil. Como é que a gente combate isso? Isso é problema de sistema? Isso aqui é um problema de sistema eletrônico? É um problema da pessoa, né? E aí, quais são as barreiras? Vamos ver se eu coloquei ali, se eu me lembro, né? Não é uma situação que significa fraude no sistema. Qual a primeira barreira? Os próprios mesários. São 4 mesários, gente. Aí já é quadrilha, né? Tem que convencer 4 a fazer a fraude. Se um já der com a língua... E a gente não segura, né, gente? Se a gente faz isso aqui numa sessão, a gente conta para o vizinho, né? Não tem como, né? A gente não vai guardar isso aqui. Outra barreira, os fiscais e coligações. Vamos combinar que lá na sessão X os votos vai para um, lá na sessão Y vai para outro? Cara, isso também não se sustenta. Também não se sustenta. Falta de informações, ele não tem todas as informações para habilitar o eleitor. Ele precisa que o eleitor passe informações para ele. E o registro de todas as atividades na urna eletrônica, ou seja, tudo fica registrado. Só que é possível de auditar. Nunca houve uma denúncia desse tipo formalmente para a Justiça Eleitoral, mas nas internet rola tudo. E uma dificuldade aqui que eu acho... Aí é para os partidos, né? Pena que os partidos não nos ouvem muito, né? E mesmo depois de eleito também não nos ouvem muito, né? Podia só ligar para a gente, trocar uma ideia, como fazem antes da eleição, né? Mas olha só, eu botei 4.1 porque acontece muito, isso aqui é muito mais comum do que o mesário pianista. Chegam os candidatos lá, eu fui votar e não achei, a minha foto não estava na urna, vocês roubaram o meu voto. E aí vai, e a gente explica, não, você tem que digitar, confirmar, bababá, não é assim. E a pessoa insiste porque roubaram o voto dela. Então, essa situação também não é uma situação de sistema, mas é uma dificuldade do eleitor em exercer o seu direito do voto, né? E aí tem que melhorar os santinhas. Eu peguei um santinho aqui, vou pedir para não divulgar o nome da candidata ou candidato, né? Mas também pobre dos candidatos, né? Faz um santinho assim, gente. Isso aqui é impossível do eleitor ficar minimamente informado de como votar, né? Tira a foto aí, rapaz. Brincadeira. O que o candidato tem que fazer para as próximas eleições, em 2020? Tem que orientar o eleitor. Digite o número 99999 e confirme os dados do seu candidato. Verifique antes. Tem o nome, a foto. Olhe a foto antes. Porque os santinhos dizem assim, ó, digita 99999 e confirma. O eleitor está aqui no teclado, a tela está aqui. Ele digita no teclado, confirma e vai olhar a tela, já foi. Digitou, confirme, a foto já passou. E aí eles batem pé, né, que não conseguiram olhar a foto do candidato, né? Ou trocam a ordem, olha aqui, olha ali, né? A ordem é vereador e prefeito, eles votam primeiro para prefeito, depois para vereador. E aí se votou a legenda para vereador, vai aceitar. Porque o voto para proporcional na legenda é possível. Votei lá no prefeito, pensando que eu estou votando, votei na verdade para vereador ou para legenda, pensando que eu estou votando para prefeito, não vai aparecer a foto. Óbvio que não vai aparecer. E aí quando chegar a tela do prefeito, eu vou tentar digitar o número do vereador, também não vai aparecer a foto, né? Isso não é um problema do sistema, mas é uma coisa muito mais comum até do que o mesário. E é fonte de denúncia de fraude na urna eletrônica. A urna roubou meu voto. A urna roubou meu voto. Tem muito aqui. Tem candidato que vai lá e diz que não viu a sua foto. E claro, né, gente, vamos só para nós aqui, toda a comunidade de Caxias. Tem um eleitor que diz que votou num e votou no outro, né? Tem várias situações assim, do candidato que vai lá, não, mas lá naquela urna eu tenho certeza. Tinha 10 eleitores lá que juraram de pé junto que votaram em mim e eu tenho só 2 votos lá. Gente, isso não é problema de sistema, né? Mas aí a acusação de que estão roubando. Tem um vídeo lá, vocês até podem procurar na internet, do município de Caxias do Maranhão.
Tu vê que é uma dificuldade, né? Assim, mais pessoal. Aí tem um candidato em São Paulo que juntou 2,5 kg de papel porque ele não foi eleito, porque ele tinha certeza que os caras votaram nele. Isso é da vida política, né? A gente sabe como é que funciona isso. Então, esse não é um problema desse sistema, né? Bom, então vamos para aquela situação que vocês me apertaram lá no início. Então, o sistema pode ser fraudulento. Qual é a situação hipotética que a gente coloca ali? O sistema da urna eletrônica está programado para alterar os votos de um candidato para outro. A cada 10 candidatos para A, o sistema diz que 5 vai para B. Essa é a mais complexa, né, gente? Né? E essa é a maior desconfiança sobre o nosso trabalho. E que a gente, tecnicamente, tem muita dificuldade de responder isso aqui. Quais são as barreiras? O sistema é único. Ninguém mexe em sistema da justiça eleitoral em nenhum estado e em nenhum cartório eleitoral. É o TSE que faz todos os programas da urna eletrônica, desde a eleição presidencial até a eleição para vereador. É uma estrutura e um programa para todos, de cima a baixo. Ou seja, nós não mexemos nos sistemas, o TRE não mexe no sistema, é só o TSE. Isso torna uma possível fraude custosa, porque eu tenho que alterar uma eleição para prefeito. Vamos viajar um pouquinho aqui. Eu quero comprar uma eleição para prefeito. Tem gente que oferece, viu? A gente já aprendeu pessoas oferecendo fraude na urna eletrônica para eleger prefeito. Tipo 5 milhões, 10 milhões, assim. Oferece para o prefeito. Imagina, eu tenho que ajustar um sistema para uma cidade específica? É possível isso? Pode até ser tecnicamente, mas é custoso. É custoso. Imagina, eu tenho que subornar, corromper servidores no TSE para fazer uma alteração em um sistema que é auditado também para uma cidade. Não é muito viável esse tipo. Alto custo da fraude, os sistemas estão à disposição dos partidos, OAB, Polícia Federal, por 6 meses. Isso é o que o Daniel Scola criticou no seu Twitter. E a Carolina Bahia também, no mesmo dia, fez uma fala muito dura. Ficaram lá por 6 meses. Vocês adivinham quantos partidos bateram a porta do TSE? Nenhum. Nenhum. A única instituição relacionada como capaz de auditar os códigos era a Polícia Federal, que apareceu. A única instituição que apareceu foi a Polícia Federal. E continuou, inclusive, acompanhando. E tem auditoria pré-eleição, a votação paralela, auditoria no dia da eleição, que é uma novidade para 2018. Aí vamos falar desses... essa notícia, então, algumas notícias da semana passada, foi lacrados os sistemas eleitorais na sala cofre, assinatura digital, lacração dos sistemas, isso aqui cerimônia pública, acompanhada pelo Ministério Público, OAB, e mais ninguém. Infelizmente. Tá? As inspeções do código-fonte dos sistemas eleitorais todos foram feitas nesses últimos 6 meses, está ali a matéria, vou deixar isso para vocês. E em agosto, final de agosto, os peritos da Polícia Federal fizeram também a inspeção nos sistemas. Auditoria na pré-eleição. A legislação determina que, no mínimo, uma sessão eleitoral tem que ser auditada antes da eleição, durante o período de carga. E nós fizemos esse procedimento aqui em Caxias do Sul. Ele é um procedimento público, é realizado nos cartórios. E se a gente conseguir ver um pouquinho do vídeo ali, será que a gente consegue? Eu coloquei o vídeo ali para a gente ver como foi em Caxias. Bom, está disponível o link ali. Esse vídeo é de 2016, tá? Teve um partido apenas que acompanhou. E essa auditoria pré-eleição, a gente sorteia uma das 1.100 urnas de Caxias do Sul. Isso é feito em todos os cartórios, tá? No mínimo uma. E os partidos podem pedir até 10%. Ninguém pediu até hoje. Então a gente sorteia essa urna, desce ela da prateleira, coloca e faz uma antecipação da eleição. E essa urna é inutilizada, tá? Esse resultado não vai para lugar nenhum, a gente tem que substituir essa urna na prateleira e depois na sessão eleitoral.
Então, a gente vota antes da eleição, né? Mas na auditoria. E como é que é feita essa auditoria que o vídeo mostra? A gente faz cédula de papel. Quem é que disse aqui que não dá para conferir os dados no papel? Dá. A gente pega lá 30 cédulas, bota os votinhos, aberto, né? Digita na urna, gera o BU e faz a apuração manual. E também confere com o BU. Então, se faz o espelho, que nos acusa, não tem auditoria espelho, né, que eles chamam, que é a auditoria do sistema e uma auditoria papel. Tem na pré-eleição. E depois a gente vai fazer que tem durante a eleição também. Tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, está disponível. É bem legal. Novidade para 2018, auditoria no dia da eleição. Nós teremos urnas sorteadas em todo o Brasil. Essa auditoria pré-eleição ela é feita em todos os cartórios eleitorais e por município. Então, aqui no Rio Grande do Sul, são os 497 municípios que vão ter uma urna sorteada para fazer auditoria. Tá? No dia da eleição, no Rio Grande do Sul, serão 12 sessões eleitorais, sendo 4 para votação paralela e as outras 8 para auditoria na própria sessão eleitoral. E isso é uma novidade, a verificação vai ser pela integridade dos sistemas. Ou seja, nós vamos verificar na sessão eleitoral se aqueles sistemas que estão lá são, de fato, os sistemas que foram lacrados no TSE e que foram transmitidos para os cartórios eleitorais. Quem vai fazer essa verificação? O juiz eleitoral, acompanhado da OAB e do Ministério Público, e dos partidos, e dos candidatos. Tá? Votação paralela. Essa é a maior barreira para a falsificação do sistema. Como é que ela funciona? Na véspera da eleição ocorre o sorteio é público. Nós já tivemos urnas sorteadas em Tupanciretã, em Coronel Bicaco, já teve em Caxias. Essa urna ela é transportada do local de votação até o TRE, lacrada. O juiz eleitoral tem que lacrar, vem de helicóptero, vem de trem, de avião. Leva essa urna para Porto Alegre e lá simula uma votação em tempo real, com câmeras. E é essa a imagem que a gente tem lá. Está vendo lá no fundo? A imagem não está muito legal. Ali tem no meio, onde diz fim, é uma TV. E ele essa TV está mostrando a câmera lá atrás, numa das urnas que está sendo auditada. E aquelas pessoas sentadas ali são auditores independentes contratados pela Justiça Eleitoral. E aqui, no mínimo, tem que ter 75% dos votos daquela sessão tem que ser digitado na urna eletrônica. Então, os partidos preenchem lá o voto numa cédula em papel, coloca-se os votos na urna eletrônica e depois, às 5 horas da tarde, faz a mesma apuração. Pega o boletim de urna e pegam as urnas. Aí está a auditoria espelho. E essa auditoria é só no TRE do Rio Grande do Sul? Não, é nos 27 TREs. Então, eu tenho que contar com uma fraude lá no TSE, que escape disso aqui, que tenha sorte de não ser sorteado, de repente, é difícil, é improvável. Mas essa é a melhor forma da gente comprovar que existe auditoria espelho, que existe auditoria entre o voto eletrônico e o voto de papel. Isso está aumentando, eram 3 sessões, agora vão ser 4 em votação paralela e 8 na auditoria da sessão. Isso deve aumentar. Eu até acho que a gente podia aumentar, fazer uma em cada cidade. Tá? Aí sim, eu acho que substitui a dúvida do voto impresso. Né? Então, até hoje, isso aqui é feito desde 2002. Nunca deu divergência de resultado. Nunca houve divergência de resultado. Isso aqui é votação real, viu, gente? É número do candidato mesmo, é eleitor oficial, tudo real. Votação paralela segura? Bom, existe toda a identificação da carga da urna, então a gente sabe que aquela urna é realmente a que foi gerada. O transporte dessa urna é feito por servidores da Justiça Eleitoral, então tem que corromper muita gente, e nos 27 estados da União. Então, não tem como... A fraude seria uma coisa muito cara, muito custosa, ficaria muito difícil. E aqui tem a auditoria pós-eleição, que o caso paradigma é a eleição do PSDB. Né? Então, todas essas notícias, são algumas, né, eu tenho relatório. Esse relatório é público, está disponível na página do TSE, e a conclusão é de que não houve fraude na eleição de 2014. Sim, fala. Se eu te disser que eu encomendei essa pergunta para ti,
Você vai dizer que não é verdade, né? Mas eu estava esperando essa pergunta, gente. Tá? Se eu te contar que eu sabia que a Dilma já tinha passado do Aécio, tu vai acreditar? Todos os TREs e os cartórios eleitorais conseguem acompanhar a apuração. A gente não divulga. Então, aqui no Rio Grande do Sul, todos os servidores, presidente, presidente acho que não, até acho que o presidente não se envolve com isso, tem uma bobagem dizendo que o Toffoli entrou na sala e mandou... Cara, gente, não tem condições de discutir nesse nível, né? Mas, assim, nós temos os dados da apuração de todo o Brasil. Eu poderia pegar aqui, no cartório em Caxias, entrar em todos os estados e olhar a votação daqueles estados que já tinham encerrado. E a dificuldade realmente do Acre foi que eles fizeram um plebiscito e realmente alteraram o horário, como é que é? O fuso horário deles, né? Então ficou uma diferença muito grande também por causa do horário de verão. Esse ano, em função disso, eles vão atrasar o horário de verão para todo o Brasil, tá, gente? Então nós vamos, só por causa da eleição do segundo turno, o horário de verão vai demorar mais para começar. Para que a diferença seja menor. Então a diferença vai ser 3 horas, 2 horas. Então, a apuração interna, ela sempre foi acompanhada em todos os TREs, era só somar, era 27 tabelinhas. Tá? Só que no TSE, porque as totalizações são assim, os cartórios totalizam a localidade. Gera a ata, assina, aqui às 6h30 a ata estava pronta. Aqui a gente sabia quantos votos um teve, quantos votos o outro teve, era só contar. Claro que isso dá trabalho, né? Para que eu vou contar se a Justiça Eleitoral divulga ali, né? Só que a gente não divulga a nacional, porque a nacional, a eleição nacional, a responsabilidade da totalização é do TSE. Então o TRE só vai divulgar os dados das eleições estaduais. Ele só transmite esses dados. Quando transmite os dados lá na sessão eleitoral, lá no 7 de setembro, na escola 7 de setembro, aquele arquivo ele vai para um TRE, pega os dados aqui do Rio Grande do Sul, totaliza, valida, totaliza, divulga. Os dados da eleição presidencial ele transmite para o TSE. Ele separa essas informações. Claro que ele também totaliza aqui no Rio Grande do Sul. E essa totalização do Rio Grande do Sul a gente tinha acesso. São Paulo tinha acesso, de Brasília tinha acesso. Todos os TREs tinham acesso à sua totalização. E eu podia consultar de outros estados. A gente tem sistemas internos de consulta e resultado. Então, assim, ó, era possível que muito mais gente tivesse a noção de que haveria uma virada, uma possível virada, né? Que eu nem sei se houve virada, né? Mas, na realidade, houve uma grande diferença. A diferença foi mais de 3 milhões de votos. E o Acre tem menos de 500 mil eleitores, né? Então, já se sabia antes de terminar, porque, assim, ó, o problema não foi a divulgação, o problema é que a eleição ainda acontecia. Tu não pode divulgar aqui, imagina na Caxias, né, dá algum problema aqui, atrasa a votação vai até às 6. A gente não divulga o resultado, gente. A gente não divulga, mas é óbvio, né? Tem eleitor na fila votando. Então lá no Acre tinha gente votando até às 8 da noite daqui, né? Então tinha que esperar fechar o horário da votação para começar uma divulgação. E é óbvio que em 3 horas a gente apurou totalmente o Brasil, né? Em 2 horas a gente já sabia o resultado. Mas não tem como divulgar isso, né? E aí, claro, são teorias e teorias, né? Teste público de segurança são testes que desde 2002 são realizados pela Justiça Eleitoral, em Brasília. Se paga para hackers tentarem invadir o sistema da urna eletrônica. E teve alguns avanços ali bem interessantes para nós, né? Lá atrás de óculos e barba é o Diego Aranha. Esse é o teste de 2017. E olha lá o que eles fazem, né? Aqui dá para ver as urnas abertas. Eles abrem, eles ficam 3 dias lá. Eles têm que montar um plano de ataque, né? Porque a Justiça Eleitoral também, a gente só tem essa cara de inocente, né? Mas a gente tem que dizer, senão o cara vai lá, invade o sistema e não conta para ninguém. Claro que é difícil não contar para ninguém. E não ajuda que a gente melhore o sistema, né? Não lembro o que fez. Então, há um termo de compromisso prévio, né? Ele faz um planejamento de ataque, ele diz qual parte do sistema ele vai atacar. Todo o código é colocado à disposição, claro, criptografado, as chaves não, né? Óbvio, né?
E nesse aqui foi o de 2017. Olha lá, urna eletrônica aberta, lá atrás votando. Cara, é uma sala, eu até já fui nessa sala, que está à disposição deles. Fico 3 dias lá, abrindo o que quiser. Olha algumas coisas interessantes desses testes. Ó. 2010, 2012, vamos tratar um pouquinho de cada uma. 2010, detecção de teclas por onda de rádio. O sujeito conseguiu colocar um rádio próximo do teclado ali do eleitor. E ele descobriu que aquelas teclas emitiam ondas que o rádio podia identificar. Então ele conseguiu identificar qual onda magnética, ou onda, sei lá, não sou especialista nisso, né? Mas com aquelas ondas ele conseguiria, fora da sala de votação, identificar em quem a pessoa votou, quais os números que ela digitou. Tá? Realiza aqui com a gente. Se eu chegar numa sessão eleitoral e tiver um rádio do lado do teclado da urna, eu não vou achar estranho. Mas tudo bem. O TSE desenvolveu uma ferramenta para evitar que essas teclas emitam ondas magnéticas. Então, isso foi um avanço. Em 2012, houve um avanço bem interessante. Esse foi o Diego Aranha que conseguiu, que eles que fraudou, faz aquela propaganda, né? Quando nós votamos, o que a urna faz, o que o sistema faz, a gente chama o registro digital do voto. Então, ele embaralha os nossos votos para que não haja a quebra do nosso sigilo do voto. Então, ele pega lá, tu votou para presidente no A, ele bota na linha 1. Votou para governador, ele bota o teu voto na linha 30. E assim vai. Assim vai, ele vai embaralhando. E o Diego Aranha conseguiu, em 2012, ele conseguiu botar em ordens. Foi uma descoberta bem interessante. Tá, mas o que ele ia fazer com isso? Bom, ele sabe qual a ordem, o eleitor 1, 2, 3, 4, na urna eletrônica. Tá, mas ele tem que saber também lá na mulada. Quem foi o primeiro que votou, quem foi o segundo que votou. Então nós teremos que ter uma câmera em todas as 550 mil urnas eletrônicas no Brasil, filmando a ordem dos eleitores. Talvez. Né? O que ele alegou? Que de repente ele podia identificar o voto de uma figura pública, de uma personalidade, de um artista, porque a gente sabe mais ou menos a hora que o artista vai votar. Mas isso não altera o resultado da eleição. O TSE teve que aumentar a segurança aqui. Tá? Ataque ao áudio, esse 2016, áudio da urna. Também um desses técnicos conseguiu colocar ali um plugzinho, como esses pendrives que a gente tem, porque ali é a entrada do fone de ouvido para o cego. Né? Então ele colocou lá uma espécie de pendrive com Wi-Fi. Então ele conseguia, porque a tecla tem som também, né? Se eu sou cego, eu coloco o fone de ouvido e ouço o número que eu estou digitando. Então ele colocou esse pendrivezinho e com um fone de ouvido, Wi-Fi, ele conseguia ouvir os números que o eleitor estava digitando. Mas, de novo, se eu chegar na urna eletrônica, alguém não vai perceber que tem um pendrive ali? Para isso, e também isso não altera o sistema, né? Mas é uma vulnerabilidade. Então, para isso, o TSE colocou no sistema que o áudio tem que ser habilitado individualmente. Então, se o cego chegar na sessão eleitoral, o mesário vai habilitar o áudio para ele. Terminou o voto daquele eleitor, o áudio desabilita. Mas é interessante essa vulnerabilidade, foi melhor. Também eles acharam, nós temos algumas situações, em 2010 nós tivemos aqui em Caxias, que todas as urnas lá de Criúva não leu o pendrive. Acho que foi por causa do transporte, a gente tem essa suspeita, né? Então, nesses casos, a gente tem que fazer uma recuperação de dados no cartório e 3 urnas a gente não conseguiu recuperar. O que a gente faz? A gente pega uma urna com um sistema de apuração e dita todos os dados que tem no BU, com o BU físico, né? E a gente gera um outro BU. Daí numa urna, a gente chama uma barriga de aluguel, né? A gente pega os dados daquela sessão, joga numa outra urna e tal. Em 2016, nós tivemos 17 casos em todo o Brasil.
2014, desculpa. E aí, em 2016, eles pegaram esses BUs dessas recontagens e conseguiram alterar o código verificador lá. Então, eles poderiam alterar esses 17 BUs. Esse código tinha 6 dígitos, passou para 30 agora. Então, agora com 30 é mais difícil de fazer. Mas, olha, em todo o Brasil, 17 casos, em 550 mil, é uma vulnerabilidade. E aqui em 2017, algumas chaves estavam expostas e tal. Foi muito interessante. Foi o teste, eu acho que se avançou mais, colocaram letras ali na tela e tal. E aqui houve uma nova rodada, então, o TSE, eles fizeram os testes, apresentaram as vulnerabilidades, o TSE corrigiu e chamou de novo em maio para, vamos tentar de novo. E aí eles não conseguiram mais fazer o que fizeram no teste. Tá? Então, e essa é uma novidade também desses últimos testes, que se fazem ano não eleitoral, e depois se chama os hacks, tá, agora tenta de novo, né, para ver o que a gente melhorou. Então, esses testes são muito interessantes, ajudam muito a justiça eleitoral. Cara, essa é uma visão sistêmica, vou passar ali para vocês, só para terem uma ideia, né? Olha tudo que envolve o processo, né, cadastro de eleitor, preparação da urna, registro das candidaturas, tudo são sistemas separados, lacrados e que vão para a urna eletrônica. Ou seja, não basta eu fraudar uma parte. Eu tenho que tentar fraudar todo o processo, porque senão eu não vou conseguir, né? Tabela de correspondência, totalizador, a divulgação. No dia da votação, BU com as correspondências, ou seja, é uma visão mais sistêmica aqui, né? Ou seja, passa todo aquele caminho e só depois vai para a internet. Claro que isso aqui é rápido, né? São todos os caminhos aqui pela rede, né? Aqui alguns dispositivos de segurança, né? Tabela de correspondência, lacre físico, porque a gente ainda precisa do físico, né? Então todas as urnas têm lá o lacrezinho. Se chegar e o lacre tiver rompido, é só chamar. Votação paralela. E os testes públicos de segurança são muito interessantes. Olha ali uma urna bem aberta, né? Eles entram, cara, eles depenam a urna, né? Fazem tudo o que quiser lá, não tem problema. A fraude é inviável porque ela tem muitas barreiras, né? Então a nossa tarefa não é assim dizer que é impossível fraudar. É muito difícil fraudar. É quase impossível, porque assim, é tanta barreira, como a gente estava conversando antes aqui, né? As pessoas que vêm do exterior para olhar o nosso sistema, eles não entendem. Por que tem tanta barreira? Daí a gente diz, não, é porque pode fraudar o voto. Daí eles perguntam, não, mas quem é que fraudaria o voto? Eu disse, não, isso é da cultura. Outra pergunta clássica que ninguém fez, né? Só tem no Brasil? Não, não tem, gente. Todos aqueles países com cor ali têm alguma experiência com votação eletrônica. Urna eletrônica igualzinha que tem no Brasil, é só no Brasil. Os Estados Unidos tem um modelo lá que é parecido. Tá? A Argentina tem uma página ali, página do voto eletrônico, é muito ácida essa página. Era o Amílcar Brunaz, era um dos que alimentava. Eles têm 2 ou 3 eleições na Argentina que eles foram, e é uma máquina de votar, não totaliza nada, e eles acham melhor que nós. Mas tudo bem, não tem problema. Leva 3 dias para apurar, mas segue a vida. Então, existe sim, tem ali a fonte. E a grande questão que esses países fazem é da necessidade. Existe necessidade de fazer um investimento em urna eletrônica ou em votação eletrônica, dependendo da cultura de cada país. Esse era o cenário do Brasil. Ou seja, a urna eletrônica ela veio para resolver um problema do Brasil. Não é um problema da Argentina, dos Estados Unidos, do México. Tá? Então, ela veio para eliminar algumas fraudes que nós tínhamos aqui. Tá? É uma necessidade brasileira, a gente pode discutir o modelo, tudo mais, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? E nós, né, pregamos sempre esse cuidado, né? A gente não pode ter aquele ceticismo infundado, ou seja, nada presta realmente, que a gente não consegue nem... Muitas das pessoas que dizem que a urna é fraudável não conseguem elaborar uma frase argumentando razoavelmente como essa fraude pode se acontecer. Talvez essas questões da transmissão, é tranquilo, dá para responder, né?
Mas então a gente tem esse ceticismo que nada serve. E também o ufanismo não nos serve. Não, a urna eletrônica é inviolável, é 200% seguro. Não, a gente precisa sempre ter esse pé no chão, né? E aí o que a gente sempre quer usar é a razão. Ou seja, fazer teste público, fazer votação paralela, vir aqui na Câmara falar sobre isso, tudo isso ajuda, né? E é aquilo ali, nenhum sistema de informática é 100% seguro. Criptografia, barreira de segurança, todos são tarefas que a gente tem para evitar que a urna venha a sofrer algum ataque. Agora, só para finalizar, para a gente ir embora, eu trouxe duas experiências, não sei se a gente vai conseguir falar da Inglaterra, mas do México, eu acompanhei, o México teve eleição presidencial dia 1º de julho, agora, recentemente. Eu fiquei o dia inteiro no Twitter acompanhando, 3, 4 tweets estavam acompanhando a votação. Era só denúncia de fraude, votação em papel. Tinha vídeos assim do mesário preenchendo cédula, era um troço estranho, assim. Mas a internet é internet, então tu via, não dava para ver se a pessoa estava assinando as cédulas ou se ela estava votando. E assim, eram eleições nacionais, parlamentares e regionais também, como a nossa aqui, né? E era uma folha, tipo um jornal, assim, para o cara votar. Então era muita coisa, tá? Aí tinha denúncia de que a cédula já chegava preenchida e tudo mais. Mas o que me chamou muita atenção, mas muito mesmo, uma coisa assim, que eu tive uma certa dificuldade de compreender e de aceitar. Eles fazem a divulgação do resultado através do que eles chamam de conteo rápido. Contagem rápida. Eu disse, pá, mas esses caras estão loucos, né? Contagem rápida. Vamos contar a cédula. Como? 68 milhões de votos. Vamos contar quanto? Como? Aqui é um resultado já consolidado da eleição nacional do México. 89 milhões de pessoas estavam habilitadas à votação. Eles têm que fazer também o pré-cadastro e tudo mais. 71 milhões e 800 foi a participação. Aquele gráfico lá são as atas da eleição. Aquele redondinho lá, tá? Aquele semicírculo. O esperado foram as sessões que funcionaram. 156.840 sessões funcionaram. O vermelhinho foram as atas capturadas, que eles receberam. 146.000, 93% eles receberam. E quantas foram apuradas? 125 mil atas. Ou seja, quase mais de 30 mil atas não foram sequer contabilizadas. A gente imagina essa situação no Brasil? Não? Claro que não. Mas olha o mais curioso. Isso aqui, tranquilo. Para mim, isso não é o mais surpreendente na eleição mexicana. O mais surpreendente está aqui. Como é o processo de apuração, Eliana? Se tu acha que o pendrive é perigoso, os mesários são os próprios escrutinadores. Encerra a sessão eleitoral às 5 da tarde e eles contam os votos na própria sessão eleitoral. Na Argentina é assim também. Tá? Eles contam na própria sessão eleitoral. Não tem nenhum problema até agora, né? Tranquilo. Muito tranquilo. Para mim, isso é um modelo bom. A situação extraordinária está aqui no círculo. Eu tive que fazer um círculo para as pessoas acreditarem. Um funcionário da Justiça Eleitoral, que lá se chama Instituto Nacional Eleitoral, vai em sessões previamente selecionadas, pega os resultados dessa ata, que tem os modelos, que é uma ata com 4 páginas, pega o telefone, aquela seta ali, ó, via telefone, e passa os dados para o INE, que está ali, ó. Pena que não tenha. E o comitê recebe a informação e faz o cálculo estatístico. E divulga uma probabilidade estatística 2 horas depois de encerrada a votação. 2 horas depois de encerrada a votação, eles divulgam um resultado estatístico, uma probabilidade estatística, que está lá
Na direita, ó, intervalo, limite superior, limite inferior. E essas 9 pessoas são especialistas, estatísticos. Elas fazem essa divulgação do resultado. Foi mais ou menos 2 horas depois, 3 horas aqui do Brasil, era quase 10 horas da noite. Com a margem de erro, 53, o que ganhou, né? Que é o do Partido Morena. 53,0, a margem inferior, 53,8, a margem superior. Olha o resultado que deu. 52,96. Os caras erraram em 0,04% no resultado. Os estatísticos. Dá para acreditar num modelo assim no Brasil? Ou seja, esse modelo é viável no México. O nosso modelo talvez não seja viável no México. E nosso modelo é para nós, é para o Brasil. Não é para o México. Para nós. Está lá o resultado. E aí o que aconteceu? Ah, eu acho que eu me passei aqui. Está ali, ó. Desculpa, eu passei uma tela. G1, às 22h42, os 3 candidatos derrotados foram a público reconhecer o resultado do vencedor. Os 3. Está lá na notícia, depois está ali o link para vocês. Foram lá e reconheceram a divulgação e a vitória do candidato que teve 53. E mais as pesquisas, tá? Pesquisa em notícias da eleição do México, as pesquisas davam de 40% a 44% para o candidato Obrador, que foi o que ganhou. E o resultado foi 53%, divulgado pela estatística, e eles aceitaram. E eles aceitaram, gente. Pode transportar alguma coisa parecida para nós? Óbvio que não. Óbvio que não. Não tem como. Agora, realmente, eu fico imaginando a Eliana, lá no 7 de setembro, ligando para o Edson e dizendo: Edson, aqui ganhou, ó, o número 99, teve 50 votos, o número, né, 190, 200 votos, eu anotando. E você sabe qual foi o percentual de recontagem de votos nas sessões eleitorais? 2/3. Porque tu tinha que contar as cédulas uma vez. O manual do mesário deles tem 200 páginas. Contava uma vez e tinha que obrigatoriamente recontar. Se dava uma divergência, recontava de novo. E aí vai. Tá? Então, as atas que chegaram lá, 2/3 tiveram que ser recontadas. Então, gente, é uma outra realidade. Tá? E eu não sei se a gente vai conseguir passar aqui, mas eu queria vou deixar para vocês, vamos ver se passa. Eu também consegui isso no México, tá? Vai passar um pouquinho, eu vou explicando para vocês. É o presidente do INE mexicano, ele foi... o som não deu, né? Tenta aumentar ali. Ele foi como observador na eleição do plebiscito inglês. Todos eran funcionarios públicos. Segunda cosa, nadie los había sorteado ni menos. Había llegado una instrucción de que ellos eran Todos os mesários eram servidores públicos. Tercera cosa, esos funcionarios não eran tinha siempre treinamento los para os mismos funcionarios de mesários. casilla, elección tras elección. Eles já sabiam o que Hombre, fazer. ya tenían el entrenamiento para saber qué tenían que hacer, pues para que los Sempre cambien. fazem isso. Segundo dato, la urna A urna deles. donde se depositan los votos. La urna era un contenedor de plástico negro, A urna cerrado. é fechada. Yo les decía, bueno, pero ¿cómo No México ela é puede tener transparente, né? certeza el elector de lo que hay adentro? Y me contestaron, pues es muy sencillo, adentro hay votos. Ele perguntou, mas o que tem lá Nada de dentro? una Eles responderam, transparente, tem con voto. con una boca, con una entrada en la que solamente puedes meter una sola boleta y no más para evitar la operación tamal y demás. Tercer dato, Essa é interessante. pasó la jornada electoral y hacia las 4 de la tarde hubo una participación inesperada, muy alta, pues se les estaban acabando las boletas. Y uno de los Boletas funcionarios são as tomó una cédulas. boleta y le dijo a los demás, ahora Acabou vuelvo. a cédula de Y se salió votação, de o la que o casilla. mesário fez? Yo Foi na sala escandalizado, de pero se está llevando el material electoral. Me dijo, pues sí. A los 10 minutos regresó con un altero de boletas fotocopiadas Tirou para que la xerox do elección cedo. siguiera. Imagínate que en México Tranquilo, hiciéramos né? boletas no en papel seguridad, sino fotocopiadas.
Serían más baratas las elecciones sin duda, pero la desconfianza incendiaría el país. Y el último dato que pongo sobre la mesa, el proceso de votación. A votação. Llegó a la casilla un señor, dijo que se llamaba X, John Smith, dijo que vivía en la calle fulana de tal, en el número fulano de tal. Los funcionarios de casilla constataron que allí estaba el nombre, que ahí votaba ese ciudadano. Compreenderam? Lo palomearon y le dieron O la eleitor boleta. chegou e disse que eu sou o John Y yo le Smith. preguntaba, O cara olhou no caderno, tá aqui John extrañaba a Smith, los funcionarios assina e llegar, vota. pero ¿cómo sabe que ese señor es el Como votante? sabe que é ele? Pues porque me lo dijo. Como porque me dio sabe su que é o nombre. John Smith? ¿Y cómo sabe que ese señor no le está Olha mintiendo? a resposta. Pues, ¿para qué me mentiría? ¿Para suplantar a alguien más? Y el otro, el funcionario de casilla escandalizado, me dice, pero esto está prohibido. Les enseñé mi credencial para votar, porque además en Inglaterra no tienen identificación. La identidad se dice y se ostenta por parte del titular de la misma. No tienes que andarla comprobando. Le enseñé mi credencial y la respuesta fue bonita, pero ¿para qué? El ¿Para sistema qué? electoral mexicano Para que es un a sistema credencial para votar? que se ha venido construyendo como indispensable, pensado el contexto. Probablemente en otros contextos políticos, en otros contextos sociales, centrados eminentemente en la confianza. Sistemas electorales basados en la confianza, como por ejemplo el británico con estos ejemplos, pero no es el único. Ojalá en un futuro, cuando ojalá la desconfianza se inocule y se revierta en una base de confianza, podamos transitar de un sistema electoral que supone, digámoslo así, una enorme complejidad, pueda aligerarse. Então, que ele termina dizendo assim, ó, nós podemos chegar nesse modelo, mas nós temos que transportar a barreira da confiança. Então, na Inglaterra, pelo que a gente percebe, né, a própria identificação do eleitor ela é baseada na confiança. Então, a gente não discute o que tem dentro daquela caixa preta, né? Porque é óbvio que é voto. Ele perguntou, mas como tu sabe que tem voto ali? Por que não teria voto? Se ela é uma urna para votar. Aqui, se a gente deixa a urna de papel, vai 300 cédulas a cada eleitor, né? Então, assim, ó, a realidade de cada país tem que ser tratada. O sistema eleitoral ele é adaptado a cada realidade. E a nossa realidade aqui, ela foi... A urna eletrônica, ela foi... Só para deixar os agradecimentos finais aqui. Ela foi construída para resolver um problema do Brasil. Só que ela teve um problema, um ápice assim, de confiança, que a gente tinha mais orgulho do sistema, e infelizmente as denúncias de fraude elas sempre ocorreram. Sempre ocorreram. No entanto, em função da eleição presidencial de 2014, é óbvio que isso, né, se potencializou com as redes sociais e tudo mais. A revista Veja, não sei se a fonte é tão confiável, mas divulgou nessa semana que houve 94 denúncias na eleição de 2016 de fraudes, né? Imagina, 94 denúncias de fraudes. Nenhuma se comprovou. 94 não é nada. Gente, teve denúncia lá no México de tudo quanto é tipo. E também o NE lá toca a vida. Toca a vida. E os candidatos reconheceram o resultado. Ou seja, não adiantava questionar, porque os próprios derrotados já tinham reconhecimento do que aquele resultado era real. Então, só deixar aqui para fechar os agradecimentos. O José de Melo Cruz é um colega lá do TSE, então uma parte desse material eu peguei dele, do Schauren também, que é um colega aqui da TI, e o Daniel Vobeto, que é nosso secretário. Vamos lá, querido. Ainda mais que nós estamos vermelhos aí, né, tia? Mas até mais. Eu chamaria o senhor de professor e agradeço o seu empenho. Eu começo pela eleição de 82, quando o Brizola conseguiu mudar todo um sistema e mudou. Essas informações não são minhas, são do jornal Rio Grandense. Se o senhor pesquisar, na eleição de 89, houve um benefício ao candidato Lula e o Brizola foi tremendamente roubado no Norte e Nordeste. Não sou eu que falo, é o jornal Rio Grandense, fizemos uma pesquisa, está lá. Eu não entendia esse seu ponto do se coloca um número de candidato, por exemplo, 0000, e diz que a urna falha em informações. E a outra pergunta, como nós vamos ter 6 votos,
se foi estudada uma maneira de que a pessoa vote, por exemplo, se ela começa a votar no 1 e não induz ela a votar no sexto, ou no quarto, ou no quinto, se houve esse estudo da Justiça Eleitoral. E a outra colocação é que na Alemanha, eu não sei se é verdadeiro ou não, diz que tem a votação em papel. Eu penso que a votação em papel, ela não altera o voto da urna, mas ela te dá uma credibilidade para daqui a 1 ano, 2 anos. Bom, a votação em papel fechou realmente com o que diz as urnas. E me parece que o sistema eleitoral brasileiro tem medo do papel. Porque é bonito chegar, por exemplo, fazer a votação em papel e dizer, por exemplo, bom, naquela urna teve 10 votos nulos, o papel vai confirmar. Naquela votação votou 300, o papel vai confirmar. Porque o papel não está aí para tirar a urna eletrônica. Ele está aí para dar maior credibilidade, não numa eleição hoje, mas daqui a 10, 20 anos. É isso aí, meu professor. Depois da vitória de ontem, nós estamos bem, né? Eu também sou colorado e vou no estádio. Também. Tenho uma simpatia muito grande pelo Caxias. Vamos por partes, assim, porque a nossa memória agora já está um pouquinho cansada. Bom, 82, nós tínhamos um caso bem interessante aqui no Rio Grande do Sul, né? Não, mas aqui no Rio Grande do Sul, em 82, eu era muito guri, tá, gente? Era muito guri, me lembro, assim, de ouvir falar. Mas teve um candidato, o ex-governador Pedro Simon, que reconheceu a derrota. E durante a apuração levou 10 dias. E a apuração foi apertando, e a diferença foi 22 mil votos. E no meio da apuração, o Simon reconheceu que a derrota dele foi por flexibilizar ou afrouxar a fiscalização na apuração. Porque olha aquela cena ali. Aquela cena exige uma fiscalização absurda. Qualquer papel ali que cai fora do lugar, já era. Nós não temos medo do papel. Não temos nenhum medo do papel, tanto é que ele está aqui, ó. Ele está aqui, eu já mostrei. Não sei se a gente não passou muito rapidamente. E essa conferência que o senhor fala, a gente já faz em 2 momentos. Pena que a gente não conseguiu... Deixa eu voltar mais um pouquinho, que a gente não conseguiu mostrar o vídeo ali, porque o vídeo... Eu vou disponibilizar para a câmera, acho que não sei, a gente tem um canal no YouTube, de repente podia divulgar mais aqui. Olha lá, ó, lá tem papel. A votação paralela é em papel. E nós temos um problema aqui da questão a gente já imaginou uma situação onde numa eleição, numa sessão eleitoral, tenha os 2 sistemas. Só tem um detalhe. Nós contratamos com a nossa Constituição Federal, porque é um contrato, que o voto é secreto. Aqui, na votação paralela, o voto é filmado. Então, se eu escrevi uma coisa na cédula, esse dado da cédula tem que ir para a urna. Só que numa eleição oficial, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a Constituição Federal do Brasil contratou com a gente o sigilo do voto. Eu não posso pedir para o senhor me escreve aqui os seus candidatos, essa cédula eu não vou olhar, mas o senhor digita aqui. E eu tenho que confiar que o senhor colocou os mesmos dados na cédula na urna eletrônica. Nós não temos a confiança britânica, muito menos a mexicana. Infelizmente. Tá? Então, o voto em papel ele já está aqui. Na votação que a gente faz aqui, nessa aqui, se o senhor olhar aquele vídeo, o senhor vai assistir eu votando na urna com as cédulas dos partidos que eles nos colocaram, e eu falo alto para a câmera, digo, olha, 10 votos para esse, 10 votos para aquele, fechou. Então a gente faz o voto em papel. Está aqui, na auditoria pré-eleição e na votação paralela. Então nós não temos medo do papel. O papel é bem-vindo, né? Agora, eu também acho que nós precisaríamos aumentar isso aqui, de repente fazer uma votação paralela em Caxias. Só que desde 2002 nunca houve nenhuma diferença aqui e, infelizmente, nenhum partido acompanha essa votação paralela.
Por quê? Porque os partidos sabem que o sistema é seguro. Nosso maior fiscal são os próprios políticos. E eu esqueci alguma coisa para lhe responder. Alemanha. Da Alemanha também, né? O número, tipo 000. É que a urna eletrônica, o sistema, ele tem aqueles cadeadinhos que eu coloquei ali, né? Não sei se eu vou... Eles são vários cadastros. Então, ele tem na memória da urna o cadastro dos candidatos. Tem o cadastro dos eleitores, daquela sessão, as fotos e tudo mais. Se eu digitar um número diferente de qualquer uma daquela tabela de candidatos, ele entende que tu quer votar nulo. Ou seja, então a dificuldade que a gente faz, às vezes, dos eleitores, que eu mostrei lá atrás, é que o eleitor vai votar para vereador e digita o número do prefeito. E para vereador são 5 números, e para prefeito são 2. Então ele digita 2 números e não aparece a foto do prefeito, ou do vereador. Então precisa melhorar o santinho, precisa fazer mais. Esse santinho pequenininho aqui não dá, tem que ser maior, né? Tem que pedir para o eleitor digitar o número e aguardar antes de confirmar, né? E fechando com a Alemanha tem um sistema bem parecido com o mexicano também. A apuração é na sessão. O nosso diretor-geral ele conta essa história. A gente já está cansado de ouvir. Os nossos colegas também, que ele estava lá, e eu quero fazer isso também em alguns países aqui da América do Sul. Eu já estou me programando no Uruguai, o ano que vem tem eleição em junho. Quero ir para lá. E ele conta para nós isso, que ele foi numa sessão eleitoral. E eles também apuraram o voto lá, pegaram o telefone e ligaram lá para a central para apurar. E ele, tá, mas e agora? Acabou? Não vão mandar nada? Eu já mandei. Eu já liguei para eles. E eles divulgam o resultado. Eles tiveram uma experiência e eles fizeram uma opção, que é aquela que eu falei antes, da necessidade e do custo, né? Então, assim, é um custo alto, razoavelmente alto, porque também tem o custo da eleição em papel. É o custo de gente ficar 10 dias apurando. Imagina nessa eleição com 6 votos, quanto tempo levaria? Eu acompanhei uma eleição, foi em 98, que também eram 2 senadores, levou 10 dias para apurar, que foi a última eleição totalmente em papel, né? Tinha só as cidades com mais de 200 mil eleitores. Infelizmente, isso não é da conta do TSE, isso é legislação. E houve uma alteração, e aí eu acho que até foi perfeita essa tua colocação, que na realidade houve uma alteração na ordem de votação. E até mesmo o próprio TSE, nos primeiros materiais para essa eleição, ele se perdeu e se passou. Em 2014, o Congresso, quem legisla sobre isso é o Congresso. Tá? Não é a Justiça Eleitoral, nós somos o Poder Judiciário. Né? Apesar de organizar a eleição, nós não legislamos. Né? Então, a legislação é privativa do Congresso sobre a União, inclusive o município, o Estado não pode nem fazer decreto sobre legislação eleitoral, é só a União. E, nesse caso, o Congresso é que definiu a ordem de votação. Era sempre de uma quantidade maior para menor. Então, era deputado estadual primeiro, federal segundo, né, porque deputado estadual é 5 dígitos. Né? Federal é 4, senador é 3, governador é 2, presidente 2. E aí houve uma alteração em 2014, em maio de 2014, que não foi aplicada na eleição de 2014, que eles alteraram a ordem de deputado federal primeiro e depois estadual. Então, isso pode dar muita confusão. Os santinhos, pelo que eu vi até agora, acertaram na ordem, mas aí tem que informar o eleitor. Não sei como a gente faz isso, né? Divulgação, a gente tem cédula lá, santinho, colinha, né? Então, acho que os candidatos têm que divulgar mais isso, né? Porque, realmente, talvez o eleitor chegue lá e verifique. Mas ali tem consta, deputado federal, 4 telinhas ali piscando para te digitar. Então, assim, nós temos a dificuldade do eleitor pouco alfabetizado, né? Então, tem uma série de dificuldades para fazer o voto eletrônico. Mas ele trouxe uma grande vantagem em relação... 98, gente, se vocês não... Eu era bem guri nessa época, né? Foi a eleição com altíssimo índice de voto nulo. Altíssimo, foi a última eleição.
E para 2000, que a urna eletrônica foi praticamente todo o Brasil, ele caiu bastante. Porque a dúvida do voto em papel era, nós temos aqui voto para prefeito, e está lá os 5 nomes dos candidatos, e o cara botou o X no meio de quem é aquele voto. A gente não sabia, e anulava o voto, né? Então as cédulas, principalmente cargo majoritário, presidente, governador, prefeito, ele vem com o nome dos candidatos. E tu só marcava lá o quadradinho. Então, na dúvida, a junta anulava o voto. Então, o índice de voto nulo era muito grande. Depois da urna eletrônica, ele baixou assim para quase 5%, 4%. Por quê? Porque não tem mais essa dúvida. Ou o eleitor, eu apurei a eleição, vou contar isso aqui, tá? Que tinha 3 candidatos com o mesmo nome. Dependendo da mesa que estava apurando, um levava. Porque às vezes o eleitor vai lá e só escreve o primeiro nome. Quando se passou para o número, foi uma gritaria, né? Porque, mas daí com o número. Aí o número tu já tem uma ideia mais precisa do que o eleitor quis votar, né? Mas com o nome podia ser o nome ou o número. Lembra? Tinha uma época que podia ser qualquer um dos dois. Aí o cara botava só o primeiro nome, dependendo da fiscalização, ia para lá, né? E a Alemanha, então, fez essa opção porque ela achou que é a nossa dificuldade aqui, mas ela fez uma opção inversa nossa, porque ela entendeu que a necessidade de uma explicação muito técnica seria de difícil compreensão da população alemã. E aí, pela confiança, eles optaram, não é necessário. Não é necessário. A gente tem confiança no nosso sistema. A gente pode ligar da sessão eleitoral e falar o número de votos que um candidato teve e ele vai ser o número verdadeiro da apuração. Ninguém vai mentir porque não tem necessidade. Gente, obrigado, viu, pela paciência de vocês. Nós estamos à disposição na Justiça Eleitoral, uma pena. Eu sei que segunda-feira é meio complicado, tem mais um monte de atividade, o pessoal está fazendo campanha, né? Mas nós estamos à disposição, viu, Beto? Obrigado aí pela escola, e vai ficar gravado aqui, dá para passar para o pessoal. Tá? Eu encho o saco aqui do pessoal, mas estou à disposição lá também. Quando precisar, é só tocar, que a gente está à disposição. Certo, gente? Muito bem, você acompanhou aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, palestra com o chefe do cartório eleitoral, Edson Borowski. O tema da palestra foi segurança na urna eletrônica. E a atividade foi promovida pela Escola do Legislativo, uma parceria do Legislativo Caxiense com a Justiça Eleitoral. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.